Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões de análise combinatória da Banca IBFC, com foco aí na nossa prova da APM Paraíba. Então, se você vai tentar essa prova, é muito importante que você compreenda as questões que a gente vai discutir aqui nessa aula, tá? Que são da banca da sua prova, inclusive. Beleza? Lembrando, meu nome é Igor Albert, sou professor de Matemática, Informática e Raciocínio Lógico. E nesse canal a gente tem muito conteúdo importante para você que está nessa vida dos concursos públicos. Então não deixe de se inscrever, porque isso também nos ajuda demais a continuar desenvolvendo esse trabalho. E se você gostar do vídeo, deixa o like. Deixa agora, se você no final não tiver gostado, você dislike lá, beleza? E lembre-se, deixe também comentários, sugestões, dúvidas, vai ser muito bom ler vocês. Então, antes de a gente começar mesmo, só um aviso importante, dois na verdade. Nosso curso de informática, o link está aqui na descrição, é um curso que está trabalhando aí o conteúdo de informática com base em questões. Então, é um curso que vai tratar todos os tópicos do seu edital, ele está completo. Só que ele está focado em questões, tá? Então a ideia é que a gente tenha aulas curtas, em torno de 20 minutos. A gente começa sempre respondendo questões e ao final a gente resume o que foi discutido. Então é para você que está nessa vida aí, precisa se preparar, mas não tem muito tempo. É um curso mais de aulas rápidas, tá? É, também temos suporte, então surgiram dúvidas. A plataforma está lá aberta para você deixar comentários, etc. E também estamos, por exemplo, no WhatsApp para você tirar suas dúvidas. E garantia de satisfação. Se você não gostar dentro de 7 dias, você pode pedir seu dinheiro de volta sem problema nenhum, tá bom? Então, venha, adquira nosso curso de informática, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para te ajudar nessa preparação. E além disso, em breve, nós vamos falar aqui do nosso aulão de revisão, que vai vir com um preço muito especial. E, na verdade, vai ser um aulão com os dois temas, informática e raciocínio lógico, com foco aí na sua prova da PM Paraíba. Então, nesse aulão, a gente vai tratar, nesses dois aulões, na verdade serão 2 dias, a gente vai tratar pontos importantíssimos desses dois assuntos da sua prova. Então, esteja atento aqui no canal, antenado, e no Instagram também, @prof.igoralbert, que a gente vai soltar em breve, essa semana ainda, essa próxima semana, notícias sobre o nosso aulão. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante, um momento ao vivo muito importante para você que está aí nessa preparação para a prova da PM Paraíba. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos para nossas questões. Primeira questão aqui de hoje. Para o seu casamento, Adriano deve escolher 3 músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas 3 músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a. Nessas questões, galera, é interessante que você quebre as escolhas que você deve fazer em passos. Então, primeiro, ela tem 10 músicas, ela tem que escolher 3 dentre essas. Depois, ela vai escolher a ordem delas. Então, primeiro, vamos fazer a escolha dessas músicas. Se a gente tem 10 músicas e a gente precisa escolher 3, e perceba que aqui ainda a ordem não importa. Então, vou usar a fórmula de combinação, que é o seguinte: é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Isso quer dizer o quê? Nesse nosso caso, o n vale 10, porque é o número de opções que a gente tem, e o k vale 3, porque é o número de escolhas que a gente vai ter que fazer. Então, aqui é combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, que vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial. Isso aqui é igual a. O fatorial, lembrando que é a multiplicação, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Só que aqui a gente vai usar a seguinte técnica. Eu vou parar no 7 fatorial. Por que no 7 fatorial? Porque aqui a gente tem o 3 fatorial e tem o 7 fatorial também, tá? 10 menos 3 é 7. Então, esse 7 fatorial eu corto com esse 7 fatorial. E aí, o que que sobra? 10 vezes 9 vezes 8 em cima. E aqui embaixo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Só que 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 3 vezes 2.
E aqui eu ainda vou simplificar esse 3, o 9 com 3, vai ficar 3 aqui. E o 10 com 2 vai ficar 5. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, dá 80 mais 4, 120. Então, aqui a gente tem 120 formas de escolher 3 músicas dentre as 10. Tá? Então, beleza, fizemos o primeiro passo do processo. Ah, e lembrando, galera, uma propriedade importante aqui da combinação. A ordem não importa. Então, nesse caso, eu tenho 10 opções e eu vou escolher 3. E a ordem delas não importa. Uai, Igor, mas depois ela não vai escolher a ordem? Vai. Depois, tá? Que é agora que a gente vai tratar isso. Então, depois de dentre essas 10 músicas a gente ter escolhido 3 e a gente tem 120 formas de fazer isso, a gente vai ordenar essas músicas. Então, a gente escolheu a música A, a música B e a música C. As formas de ordenar essas músicas, na verdade, é a permutação disso aqui, que é 3 fatorial. Por quê? Porque a primeira música que vai ser tocada, eu tenho 3 formas de escolher. A segunda música que vai ser tocada, eu tenho 2, né? Porque já tocou uma. E a terceira música que vai ser tocada, eu só vou ter uma opção, porque eu já escolhi 2 anteriormente. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E, na verdade, é a mesma coisa de calcular permutação. O que é permutação? É calcular os rearranjos desses elementos. Então, eu tenho 3 músicas, A, B e C, e tenho que escolher uma ordem. Mas essas 3 músicas têm que aparecer. Então, eu só estou reordenando. Pode ser ABC, ou BCA, ou CBA, tá? Só estou reordenando. Isso é uma permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, tá? Isso dá 6. Então, eu tenho 6 formas de ordenar as músicas. De ordenar as músicas. Então, se eu tenho 120 formas de ordenar as músicas e 120 formas de escolher as músicas e 6 formas de ordenar, então eu faço a multiplicação, porque eu vou fazer esse passo e depois esse passo. Então, 120 vezes 6 dá 720 formas de escolher as músicas e ordená-las. Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá? Beleza? Questão 2. Um empresário decidiu premiar 3 de seus vendedores dentre os 10 que trabalham em sua empresa para irem cada um a um país diferente com todas as despesas pagas. O número de possibilidades de escolha dos vendedores que ganharam os 3 prêmios é. E aqui uma nuance muito sutil que é o seguinte: você tem 3 prêmios diferentes. Então, por exemplo, o primeiro vai ganhar uma viagem para o Japão, o segundo vai ganhar uma viagem para os Estados Unidos e o terceiro vai ganhar uma viagem para o Rio de Janeiro. Exemplo, tá? Então, são prêmios diferentes. Então, a ordem que eu vou escolher esses funcionários é importante. Porque dependendo da ordem, uma pessoa vai ou para os Estados Unidos, ou para o Japão, ou para o Rio de Janeiro. Então, a ordem, nesse caso aqui, importa. Por isso que a gente vai usar a fórmula de arranjo, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar a fórmula de arranjo. Lembra? Arranjo. A ordem importa. Aqui vai ficar difícil de escrever, mas lembra desses dois R's. A ordem importa, tá? E a fórmula de arranjo só diferencia da de combinação. Vou até escrever a de combinação aqui também. A única diferença é essa aqui, ó. Na de combinação, a gente tem um K fatorial multiplicando aqui embaixo, e aqui no arranjo a gente não tem, tá? Então, nesse caso, a gente tem um arranjo de 10 funcionários tomados 3 a 3. Então, vai ficar 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Então, é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. Corta, corta. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Beleza? Perceba que aqui o resultado foi idêntico ao da questão anterior, porque na verdade também a gente poderia ter feito o seguinte.
Dentre os 10 funcionários, a gente poderia ter escolhido 3 para receber os prêmios e depois dividir os prêmios, que foi a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Então, daria para resolver daquele jeito também. Eu preferi usar a fórmula de arranjo só para a gente relembrá-la e entender quando que ela pode ser aplicada, que é quando a ordem importa, né? A ordem que eu escolho os funcionários define os prêmios que eles vão ganhar. Então, a ordem é importante, beleza? Alternativa B de bola. Uma empresa irá contemplar 3 de seus funcionários que mais venderem seus produtos no mês de outubro. Se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores for o mesmo, opa, então veja, aqui uma empresa vai contemplar 3 funcionários e os 3 prêmios, se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores é o mesmo, tá? Então não tem diferença de você ser sorteado primeiro ou terceiro, é o mesmo prêmio. E se 8 funcionários irão participar do sorteio, né? Então, o total de resultados possíveis para os 3 premiados é igual a. Então, nesse caso aqui, a ordem dos funcionários desse sorteio importa ou não? E não, né? Porque os 3 vão ganhar a mesma coisa. Então, mais uma vez, é a forma de combinação, que é quando a ordem não importa. Então, a gente tem, nesse caso, a combinação. E toda vez eu vou escrever a fórmula aqui de novo para você também aprender a fazer isso. Tá resolvendo um problema, escreve a fórmula de novo para você memorizá-la, tá? Então aqui a gente tem 8 funcionários e a gente vai escolher 3. Portanto, vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial. E aqui 8 menos 3 fatorial, que é 5 fatorial, né? E já fica 5 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por... O 3 fatorial é 3 vezes 2. Vou já expandir aqui. E aqui está 5 fatorial também. Corto, corto. 3 vezes 2 dá 6. Vou cortar com esse 6 de cima. Então ficou 8 vezes 7, que é 56. Então são 56 formas de escolher esses funcionários. Alternativa A. Questão 4. Numa corrida serão distribuídos 3 prêmios diferentes. Nessas condições, o total de resultados possíveis para a distribuição desses prêmios para os 3 primeiros colocados é igual a. Então, mais uma vez, olha só, os 3 prêmios, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, são diferentes. Então, a ordem é importante, tá? Beleza. Só que aqui, isso até que não importa tanto, porque é o seguinte: você tem 3 prêmios, o prêmio A, o prêmio B e o prêmio C. De quantas formas que eu consigo distribuir esses 3 prêmios por essas 3 pessoas que ganharam a corrida? Opa, a primeira pessoa pode ganhar um dos 3 prêmios, qualquer um. Então, tem 3 formas de escolher o prêmio dela. Depois que eu já escolhi o prêmio dela, só sobraram 2. Vamos supor que a primeira pessoa vai ganhar o prêmio B. Então, sobrou só A e C. Então, eu só tenho 2 formas de escolher. E por fim, depois que eu já escolhi o primeiro e o segundo prêmios, eu só vou ter uma forma de escolher o terceiro, tá? Então, a multiplicação disso aí dá 6. Veja, então eu tenho mais uma vez, né, fazendo a analogia lá. Eu tenho 3 prêmios e tenho que fazer uma permutação deles. Por quê? Porque os 3 prêmios têm que aparecer, eu só tenho que reordená-los. Quando eu só preciso reordenar os elementos e não escolher alguns deles, eu estou fazendo uma permutação. E aí, nesse caso, eu estou permutando 3 elementos porque são 3 prêmios diferentes. Então, eu tenho 6 formas de escolher esses prêmios para essas pessoas. Vamos só fazer um exercício rápido, que é o seguinte: vamos listar todas essas 6 formas. Então, aqui eu vou colocar para você, até nesse próximo slide, o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. E a gente tem os prêmios A, B e C, né? Então, o primeiro pode ganhar o prêmio A, o segundo B e o terceiro C. O primeiro pode ficar com A, o segundo C e o terceiro B. Ou o primeiro pode pegar o B, o segundo A e o terceiro C. Ou o primeiro fica com B, o segundo C e o terceiro A. Ou então, o primeiro fica com C. E aí o segundo fica com A, o terceiro fica com B. O primeiro fica com C, o segundo com B e o terceiro com A. Então, essas aqui são as 6 formas de distribuir os prêmios entre os ganhadores, tá? Nesse caso aqui dava para listar porque são poucos, são 6. Alternativa B.
Questão 5. De acordo com a palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas, que são reordenações das letras, né? Palavras com ou sem sentido, dessa palavra corresponde a. E aí, muita atenção, porque esse tipo de questão é comum e é um tipo de questão muito fácil de resolver. Tem algumas variações, a gente vai até ver mais uma na próxima questão. Só que pega essa dica, porque essa dica pode te ajudar lá na prova demais. É o seguinte: bateria. A gente vai ter que ver os anagramas, né? O que que é anagrama? É reordenar as letras. Então, por exemplo, E-A-B, T-R-I-A. Isso aqui é um anagrama da palavra bateria, tá? Eu só estou reordenando as letras, que são formando novas palavras com ou sem sentido. Então, para eu calcular o número de anagramas, eu vou fazer uma permutação desses elementos, que é só pegar esses elementos e reordená-los. Então, quantas formas eu tenho de fazer isso? Opa, eu tenho 7 letras. 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma permutação de 7 elementos. Mas eu tenho um elemento que se repete duas vezes, que é a letra A, tá? Não tem diferença entre as letras A. Então, nesse caso, eu vou ter que considerar que tem duas repetições. Se, por exemplo, tivesse duas letras E, eu colocaria uma vírgula aqui e colocaria mais duas letras E, tá? Porque isso tem que ser levado em consideração no cálculo. Mas como eu só tenho a repetição do A, eu deixo só assim. Vai ficar, então, 7 fatorial, que é o número de letras, dividido por 2 fatorial. Opa, e se tivesse outra letra com 3 repetições? Eu multiplicaria aqui. Mas não tem, neste caso, tá? Então, veja que é muito fácil de montar essa conta. Então, aqui vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é só o 2. Então, eu corto aqui. 7, eu vou começar aqui. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 6 dá 6 vezes 3, 180. Ah, não, deixa eu fazer aqui, porque senão eu vou me perder. 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30 vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 210. Vezes 4 vezes 3, né? Ou seja, vezes 12. Vezes 12. 0, 2, 4, 0, 1, 2. Então, aqui fica 0, 2, 5, 2. 2.520 é o resultado. Então, essa permutação dos elementos, eu tenho 2.520 formas de reorganizar essas letras, tá? Alternativa C. Então, veja, quando eu preciso ver a quantidade de anagramas, eu só faço essa divisão do número de letras fatorial dividido pelas repetições fatorial. Então, por exemplo, eu tenho uma letra que se repete duas vezes, eu coloco 2 fatorial lá embaixo. Tem outra letra que se repete 3 vezes, multiplico lá embaixo pelo 3 fatorial. Tem outra letra que se repete mais duas vezes, multiplico lá embaixo de novo por 2 fatorial. Então, as letras repetidas a gente tem que avaliar separadamente. Beleza? Alternativa C. E questão 6. De acordo com a palavra software, a quantidade de anagramas que apresentam as letras FTW juntas e em qualquer ordem corresponde a. Então, veja, nesse caso é também um problema de anagrama, só que a gente vai considerar que essas três letras, elas têm que andar juntas. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir que essas três letras, em qualquer ordem, elas vão ser chamadas de delta, tá? Então, a minha palavra vai ficar SO, delta, que são essas três letras juntas, A, R, E. Então, eu vou supor que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, tá? Seis letras e não há repetição entre elas. Então, eu tenho uma permutação de 6 elementos sem repetições. Vai ficar, então, 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720. Só que além disso, ele me falou o seguinte: essa letra delta, que é FTW, pode aparecer em qualquer ordem o FT e W. Então eu tenho que fazer uma permutação dessas três letras também, né? Porque pode aparecer FTW ou pode aparecer
WTF, WFT, TFW, por aí vai. Então, eu tenho que fazer uma permutação, ver quantas formas que eu tenho de escrever essas três letras juntas em qualquer ordem. Então, é uma permutação de três elementos, né? 3 vezes 2, 6. Então, além das 720 formas de organizar essa palavra, eu tenho 6 formas de escrever esse delta para cada uma dessas palavras. Então, eu multiplico por 6. 7 vezes 6 dá 42. Oh, deixa eu fazer aqui separado. 6 vezes 0, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7 dá 42, mais 1, 43. Então, 4.320, alternativa D de dado. Beleza? Galera, então eram essas as questões que a gente tinha para hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Eu tenho certeza que essas questões elas são importantes para você se preparar para a sua prova, porque a análise combinatória é um tópico. Resolvemos aqui questões da IBFC, que é a sua banca. Se você ainda não deixou o like, deixa. Inscreva-se no canal, porque aqui vai ter novidade a todo momento. E não perca as informações sobre o nosso aulão de revisão, que vai estar com preço muito em conta e vai contemplar tanto informática como raciocínio lógico ao vivo, para a gente conversar, interagir e tirar dúvidas sobre os principais pontos dessas duas disciplinas. Beleza? Muito obrigado por estar comigo até agora, né? Deixa nos comentários o que você achou da aula. Muito obrigado e até a próxima. Falou!